bom dia. O NE1 está no ar. Eu agradeço a sua companhia. Vamos juntos até 1 da tarde. E nesta edição você acompanha todas as informações sobre um incidente com um tubarão que aconteceu ontem à tarde em Olinda. Um menino de 13 anos morreu depois de ser mordido pelo animal. Davidson Rocha Dantas estava no mar, na praia Del Chifre, com amigos e foi socorrido por pessoas que estavam por lá. O corpo dele deve ser enterrado hoje à tarde, no cemitério de Guadalupe. Está autorizado pela Justiça de Pernambuco o aumento do valor da passagem de ônibus na região metropolitana. A partir de domingo, passageiros vão pagar R$ 4,50 por passagem. Quem utiliza a bicicleta como meio de transporte sabe os riscos que corre no trânsito. A gente vai falar dos desafios de quem pedala nas cidades pernambucanas. O NE1 vai falar também sobre vício em celular. Você sabe se está sofrendo com isso? Como identificar e como se livrar? Participe mandando sua mensagem para o nosso QR Code que está aparecendo aí na tela. Carnaval chegando, o NE1 vai falar da sua saúde. Uma doença comum que aparece nessa época do ano é a mononucleose, a conhecida doença do beijo. Tem ainda as dicas de diversão para o fim de semana e um bazar para ajudar uma ONG que cuida de famílias do Recife. Tem muito mais para você. Fique com a gente. Agora são 11h49. Deve ser enterrado hoje à tarde no cemitério de Guadalupe, Olinda, o corpo do menino de 13 anos que morreu vítima de um ataque de tubarão na praia de Del Chifre, também em Olinda. Davidson Rocha Dantas estava tomando banho de mar quando foi mordido pelo animal. Mário Carvalho está na praia de Del Chifre, passou a manhã acompanhando esse caso. A gente vai conversar com ele ao vivo agora, porque apesar das placas de aviso, sobre os riscos de ataque por aí, as pessoas continuam tomando banho nessa área, Mário? Bom dia para você. Exatamente, Maristela. Bom dia para você, bom dia a todos. Essa foi a 6ª ocorrência registrada aqui na praia de Del Chifre ao longo dos últimos anos. Todos os casos de Olinda, de ataque de Olinda, aconteceram exatamente nesse trecho aqui do litoral. A gente está acompanhando esse triste caso desde ontem. O incidente foi ontem à tarde. Um adolescente estava tomando banho com amigos aqui nessa praia quando foi mordido por um tubarão. Era Davidson Rocha Dantas, de 13 anos. Ele foi socorrido pelos amigos e outros banhistas. Saiu daqui em um carro particular rumo ao hospital do Tricentenário, em Bairro Novo, a mais ou menos 1 quilômetro daqui. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos na perna e morreu. Com esse caso, subiu para 82 o número de incidentes com tubarão registrados em Pernambuco desde o início das contagens no começo da década de 90. E caminhando por aqui, pela praia, nós encontramos uma placa de sinalização de perigo de ataque de tubarão. Nesse ponto aqui, desde a hora que nós chegamos, nós não registramos nenhuma pessoa na água, mas nós estivemos mais cedo em outros pontos de Olinda e registramos pessoas dentro da água. Eu cheguei a conversar com algumas delas que disseram que sabem do risco, mas que não abrem mão de entrar na água. E a gente sabe que é um risco, Em 33 quilômetros aqui de extensão, que vai de Olinda até ali o Cabo de Santo Agostinho, existe esse risco de incidentes com tubarão. Sobre esse caso de ontem, as nossas equipes gravaram com um rapaz que ajudou no resgate do adolescente e com uma prima do adolescente que contou que ele veio para cá escondido da mãe. A gente tem essas entrevistas para ouvir agora. Eu estava lá na casa da minha avó, ela mora ali mesmo, no 2º andar. Aí eu tinha descido porque meu tio tinha ligado para a mãe dele para casa, porque ele veio escondido para a praia e a mãe dele não sabia. Aí nisso, quando eu cheguei aqui, o amigo dele já estava gritando e dizendo que o tubarão pegou ele. Aí eu só consegui ver a barbatana do tubarão, e um pouco do tubarão, ele era grande sim. E foi, na hora que aconteceu o ataque, ele foi mordido na perna, comeu quase a perna dele toda. E a gente ligou pro SAMU, mas eles não chegaram a tempo, então quem tirou eles foi os próprios amigos dele, da mesma idade dele. Me deparei com as crianças já tirando ele da água, então até então as crianças não sabiam o que fazer. Eu de imediato coloquei ele nos braços e já saí da areia, já saí da praia, já direto para ir atrás do socorro. Quando me deparei com o Uber que estava descendo passageiros e aí já pedi para o motorista, já entrei dentro do carro com ele,
né? Aquele cenário muito horrível, que a mordida foi muito profunda. Portanto, aí as entrevistas da prima de Davidson e de um rapaz que ajudou no socorro dele. No hospital do Tricentenário, Davidson recebeu atendimento médico, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A morte do adolescente foi confirmada pela unidade de saúde ainda pela tarde. Ele teve um ferimento grave na perna direita e um dos médicos do hospital falou sobre esse atendimento. Vamos ouvir. Tinha uma lesão bastante extensa em coxa direita, né? Um local de artérias que irrigam o membro inferior. E como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que fez o levar a um quadro de óbito, né? Ele já chegou aqui na unidade sem vida, toda a equipe estava a postos. Quando ele chegou aqui, fizemos todas as medidas possíveis de acordo com o suporte avançado de vida, mas infelizmente a gente não conseguiu reanimá-lo, né? Uma fatalidade, a equipe do hospital deixa nossas condolências para a família, os amigos, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer muito por ele. Como ele chegou aqui em um quadro que a gente identificou como uma parada cardiorrespiratória, existe um protocolo que é o ACLS, né, que é o suporte avançado de vida. Então a gente precisa fazer as manobras de compressões torácicas, fazer as medicações de acordo com o necessário, né, garantir uma via aérea para ele, para fornecer oxigênio aos pulmões dele, e tudo isso de acordo com o protocolo foi feito. Mas mesmo assim, infelizmente, não foi o possível. Aqui na praia o cenário é deserto nesse momento. Vou pedir para o Christopher Moraes mostrar um pouquinho. A gente vê que não tem ninguém tomando banho, o pessoal caminhando por aqui, mas na água não tem ninguém. Policiais militares e bombeiros estavam por aqui agora há pouco e deixaram a praia em viaturas. E agora há pouco a gente registrou uma equipe da Guarda Municipal subindo um drone aqui para fazer um monitoramento. Eu conversei com um dos guardas que explicou como é que está funcionando esse monitoramento. Ele explicou que é para monitorar se existe a presença de banhistas aqui e também para ver se eles conseguem encontrar onde os tubarões estão ficando aqui nessa faixa da água. Vamos ouvir. Nós estamos fiscalizando aqui, orientando a população que venha tomar banho aqui na orla, que é possível o ataque de tubarão. Então a gente vem orientando para que os banhistas não adentrem aqui no mar para que não aconteça outro incidente. Então a gente está vindo com o drone também, fazendo essa fiscalização também da lâmina d'água. Então a gente está monitorando também se há algum outro tubarão aqui também na orla. Esse trabalho é feito com que frequência? Isso, nós agora estamos intensificando nosso trabalho, né? Aconteceu esse incidente, então nós estamos fazendo isso durante todo o período do dia. Então estamos hoje aqui durante o dia, a parte da manhã, a parte da tarde também a gente está no horário até mais ou menos às 18 horas, porque nesse horário a praia fica escura e não tem mais nenhum banhista aqui pela praia. Daqui a pouco eu vou voltar com outras informações, Maristela. Ainda há pouco a nossa equipe também esteve no IML acompanhando a família que estava fazendo a liberação do corpo de Davidson. Uma das tias dele conversou com a nossa equipe, muito abalada, falou sobre o caso e logo mais a gente vai trazer também essas informações e outras informações sobre esse caso aqui no NE1, Maristela. Perfeito, Mário. A gente segue acompanhando. A gente também precisa reforçar que essa é uma praia proibida para o banho. Inclusive, nós preparamos uma ilustração para você entender melhor sobre os incidentes com tubarões na Praia Del Chifre. Daqui a pouco o Mário Carvalho está de volta e vai trazer outras informações para a gente. Nós preparamos essa tela, uma linha do tempo para você acompanhar aqui junto com a gente, Praia de Del Chifre, um incidente que aconteceu em 2006 com um surfista que infelizmente morreu ali no dia 18 de junho de 2006. No dia 11 de junho de 2008, 2 anos depois, um surfista também foi mordido por um tubarão. Ele sobreviveu a esse incidente. Em junho, pulamos aí alguns anos, em 2011, um novo ataque aconteceu, um novo incidente aconteceu também com um surfista. Ele sobreviveu ao incidente, aí, a mordida do tubarão. A gente pula agora para 2015, 31 de março.
Um surfista também sobreviveu a esse incidente aí na Praia de Del Chifre. Pulamos para 2023, mais um caso aconteceu em fevereiro. O surfista também sobreviveu e agora esse registro em 2026. Ontem a história do Davidson, que infelizmente a gente está contando, esse adolescente de 13 anos que morreu ali na praia em Olinda. Daqui a pouco o Mário Carvalho vai voltar, ele preparou uma reportagem completa sobre esse assunto. A gente continua falando disso ao longo do NE1 de hoje. Agora são 11 horas e 57 minutos. Quero te mostrar agora algumas ruas e avenidas para você que está circulando pelo trânsito. Bora para a Avenida Caxangá, 11 horas e 57 minutos. Você observa aí a movimentação tranquila do trânsito de quem vai para Camaragibe, São Lourenço da Mata, pista livre, sem carro nenhum, mas do lado esquerdo a gente já observa um pouco mais de lentidão para quem está vindo aí para os bairros do centro do Recife. Agora a Avenida Conde da Boa Vista, no bairro da Boa Vista, área central da cidade, na frente do shopping, a gente observa uma movimentação muito intensa de pessoas, tem um comércio muito forte aí na região, as pessoas vão saindo aí do trabalho, estão prontas para resolver alguma pendência, estão tentando aí aproveitar esse horário do almoço para isso. Agora a Avenida Vereador Otacílio de Azevedo, em Nova Descoberta, em frente ao mercado público. A gente observa também essa movimentação do trânsito por aí, uma movimentação tranquila também, inclusive de ciclistas que estão passando por ali. Olha, com o trânsito cada vez mais intenso nas cidades, o uso da bicicleta passou a ser uma excelente opção para reduzir o volume de carros nas ruas e avenidas. Mas andar de bicicleta também é uma boa alternativa para manter o corpo saudável. Só que a insegurança nas vias para a prática do ciclismo, seja na rotina diária, seja no lazer, é um grande obstáculo e os acidentes são frequentes. Em novembro de 2024, Tânia perdeu o irmão. Ela sente muito a ausência dele. Restaram agora as boas lembranças para amigos e parentes. Antônio era aquela pessoa que, embora tivesse 61 anos, era como se fosse um adolescente de 15. Ele brincava com o trenzinho na casa dele, com os netos, com os filhos. E era aquela pessoa super brincalhona, era aquela pessoa que contava uma piada gratuitamente e você caía na risada. Era seu Antônio Batista, de 61 anos. Morreu atropelado na BR-232, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Vinha pedalando quando foi atingido por um carro no sentido Recife. De acordo com a irmã, ele pedalava para manter o controle da diabetes e como lazer. Estava fazendo exatamente isso quando foi vítima do acidente. Tânia acha que as leis do trânsito precisam ser mais severas. Para que acidente como esse não acontecesse. É visível o número de pessoas andando de bicicleta, quer seja como atividade física, como lazer ou meio de transporte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, de janeiro a outubro de 2025, aconteceram 66 acidentes com bicicletas nas rodovias federais, resultando em 12 mortes. Priscila usa como lazer, na maioria das vezes em parques da cidade do Recife. Quando precisa enfrentar o trânsito, não se sente segura, mesmo tomando alguns cuidados. A pessoa tem que andar ligada na rua, né? Porque esses motoristas pensam que é dono da rua, quer passar na velocidade. No Recife, a malha cicloviária possui 183 quilômetros, entre ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas. Pedro faz parte de um grupo de ciclistas que existe há 20 anos e tem mais de 100 participantes. Ele acha que a quantidade de espaço exclusivo para quem está sobre duas rodas ainda não é suficiente. Houve uma evolução muito grande de uns anos para cá, de uns 10 anos para cá, mas hoje ainda carece muito de ciclovias na região metropolitana do Recife. A gente vê muitas ruas ainda sem ciclovia e contando ainda que as ciclovias que tem, às vezes, não ainda dá segurança para o ciclista. Tiago é do mesmo grupo. Todos usam a bike principalmente como lazer, sempre na área urbana. Acredita que falta mais cuidado e atenção, tanto dos ciclistas quanto de motoristas. Os condutores acham que nós estamos invadindo o espaço deles. Então falta um pouco de empatia para poder preservar aquela vida que vai no trânsito e deixar aquilo seguro.
Porque o ciclista, ele não é um problema, o ciclista é uma solução. Imagina que em cada bicicleta daquela tivesse uma pessoa dentro de um carro, seria um espaço muito maior. Então o ciclista é uma solução para o trânsito, então isso precisa ser muito respeitado. Por outro lado, os ciclistas precisam também fazer a sua parte, se posicionar bem na via, usar os equipamentos de segurança, sinalizar e também cuidar dos outros do trânsito. E para todos que fazem o trânsito, vale a reflexão. Em cima de cada bicicleta vai uma vida. Pode ser um trabalhador, pode ser um pai de família, pode ser um atleta treinando, pode ser um cicloviajante passando da sua cidade, não importa. É uma vida e pode ser um parente como se fosse um parente seu. Todo ciclista, todo motorista, todo pedestre, ele tem espaço onde quer que queira. Mas aí é preciso que a gente respeite o espaço de cada um e que a gente respeite a vida acima de tudo. Eu gostaria de dizer aos motoristas que tenham mais cuidado no trânsito. Se está com pressa, saia mais cedo de casa. Tenham mais cuidado, porque numa bicicleta segue uma vida, segue uma história, segue uma pessoa que tem todo um 360 em volta, que torce por ela, torce pela saúde dela e torce para que o trânsito seja mais seguro. Que seja mais seguro para todos, né? Bora aqui na nossa tela interativa para você acompanhar com a gente essa notícia que está no G1 Pernambuco. Você acessa apontando a câmera do seu celular para o QR Code, que está aparecendo na nossa tela, que o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Ricardo Paes Barreto, derrubou a liminar que havia anulado o reajuste da tarifa de ônibus no Grande Recife. Então, com essa nova decisão judicial, começa a valer, a partir do próximo domingo, o aumento para R$ 4,50. Quero ler aqui junto com você, no G1, a nossa página na internet, o nosso portal, com todas as informações, essa medida que está atendendo a um pedido do governo de Pernambuco. Quero ler com você as alegações do governo do estado sobre um risco de grave prejuízo à ordem e à economia públicas, né, caso essa liminar fosse mantida. Então, os motivos aqui do governo do estado para este aumento, segundo o magistrado. Isso ia impedir o reajuste, né, que poderia provocar a redução da frota, a diminuição da oferta de ônibus, a demissão de trabalhadores. Isso afetaria milhões de usuários do transporte público. Então, por isso que esse reajuste, de acordo com o magistrado, a medida aí atendendo a um pedido do governo de Pernambuco, a partir de domingo, R$ 4,50. Você tem outros detalhes lá no G1. Agora a gente vai seguir para o intervalo, 12h04. E depois do intervalo, você vai ter novas informações sobre um incidente com tubarão ontem à tarde em Olinda. Um adolescente de 13 anos foi mordido por um animal na praia de Del Chifre, foi numa área proibida para o banho. Um outro assunto é o vício em celular. O NE1 vai para o intervalo com imagens do Recife, agora ao vivo para você, da área central da cidade. Céu com algumas nuvens, mas não chove neste momento, faz calor na capital pernambucana. A gente volta em instantes. Estamos de volta, agora me responde o que é. Funciona como agenda, é fonte de pesquisa, tem as nossas contas e inúmeras outras funções. Resumindo, a gente não fica sem. Você já sabe que eu estou falando do celular, só que o uso sem limite pode causar tantos prejuízos. Camila Farias está aqui, ela é médica psiquiatra. Doutora Camila, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Por favor, vamos sentar aqui para a gente bater um papo sobre este assunto que está na nossa mão, que a gente não sai sem, né, doutora? Mas que prejuízos são esses? Isso porque eu nem falei das redes sociais, né? Pois é, boa tarde a todos. Boa tarde, Maristela. Então, como você falou, né, um aparelho. E aí, como tal, a gente tem acesso através dele a inúmeras plataformas, as danadas redes sociais, a plataformas de streaming, né? E o uso deve ser um uso cauteloso, né? Já que a gente tanto fala aí de tempo de tela e o prejuízo pode girar muito acerca desse tempo, especialmente aqui no Brasil, que a gente está liderando ali os países que mais usam celular. Tem pesquisas que mostram que a gente passa mais da metade do tempo acordado, rolando lá o celular. Pois é, e a gente às vezes nem percebe, né? O algoritmo entrega aquilo que a gente consome, né? Isso vai alimentando uma espécie de sensação de prazer, porque a gente sempre está olhando os conteúdos
que nos interessam. E isso é uma grande armadilha no dia a dia, doutora? Sem dúvidas, né? Na verdade, assim, a gente está pegando uma fatia do uso do celular, que é da rede social, né? Uma grande fatia. E aí termina que a gente fica imerso naquilo ali. Obviamente que existe a questão até de que se a gente desloca nosso tempo para aquele uso, termina se privando de relação interpessoal no pessoal, né? O quanto que a gente viu isso na pandemia, que essa assim, o tete a tete, a gente tá trocando agora, né? Pois é, a gente termina ficando toda hora hiperestimulado, compromete o nosso nível atencional. É comum demais chegar no consultório e dizer, mas eu tô com um problema de memória. Quando vê, não desgruda do celular nem na hora da consulta. Então, como é que a gente vai ter a atenção boa se a gente tá toda hora ali? Mudando o nosso foco, né? Então, são vários prejuízos que giram acerca desse tempo, mas existe um fator que não é o tempo, Maristela, o fator que é a forma do uso. Inclusive, sobre essa forma do uso, né? A gente, às vezes, passa o dia todo já trabalhando, tá ali na frente do computador, tá usando o celular toda hora. Aí chega em casa e vai descansar, só que pega o celular. Acha que olhar a rede social, de repente, é descanso. Isso é descanso mesmo ou não? De forma alguma, né? Na verdade, isso tem a ver com um estímulo maior ainda. Seja diretamente pela luz, a luz azul, que a gente fala, né? Que até o fato que você citou à noite, é tão difícil a gente ter uma qualidade maior do sono, uma regulação adequada da nossa higiene do sono com o uso de tela, né? Mas não só por isso. Às vezes a gente fica com a sensação de que está perdendo alguma coisa, se não está grudado no celular, tem um medo, né? Às vezes até todo mundo já passou por isso. A gente manda uma mensagem para alguém e fica, ai meu Deus, essa pessoa não respondeu. O que será que está acontecendo? Já vai gerando uma ansiedade, uma né? angústia, uma inquietação, né? Então, tudo tem a ver com vários fatores, né? Não é só o tempo que usa, é como usa e o motivo do uso. Muitas vezes a gente usa até para lidar com ansiedade, lidar com inquietação, a dificuldade de cultivar o ócio, né? Como que é difícil a gente estar ali no silêncio, a gente estar com os próprios pensamentos. Então, são vários fatores que estão ligados a esse uso problemático. Agora, a própria pessoa, às vezes, não percebe que está passando por isso, né? Não percebe que está passando horas ali, que está perdendo tempo do seu dia, tempo que poderia ser produtivo, com outras atividades prazerosas, inclusive, mas que ela está ali gastando tempo com aquilo. Quando é que a gente sabe que passou do limite, doutora? Olha, essa é a pergunta de milhões, porque a gente está com esse aparelho toda hora. E tem gente que precisa usar mais, tem gente que precisa usar menos, até pela forma do trabalho. Agora, quando a pessoa vai ao banheiro com o celular, é um sinal? Com certeza, alguns sinais, né? Por exemplo, a pessoa que não desgruda do celular, a pessoa que tem uma angústia muito grande acerca da possibilidade de ficar sem ele. Ai, meu Deus, cadê meu celular? Será que eu vou ficar sem bateria? Às vezes aquela pessoa... descarregando, né? Eu já ouvi essa expressão. O medo de perder alguma atualização, como se a gente tivesse que ficar 100%, 24 horas do dia conectado. O medo de deixarem de falar com você, né? E agora, assim, esse celular está transpondo, chegando a outros aparelhos. O smartwatch, por exemplo, é uma extensão disso. Muitas vezes, recentemente eu ganhei um, aí meu esposo fez, olha, usa... Rapaz, esse negócio vai tocar cada vez que me ligarem, vai vibrar. Então, como é que eu vou estar ali plena, com atenção plena, com minha família, com meu paciente, se eu estou sendo toda hora interrompida? Então, alguns fatores chamam atenção, né, para os critérios de mais gravidade. Muitos giram em torno desse prejuízo social, até de se afastar, de estar com as pessoas, de com os filhos. O desafio, então, é mudar o estilo de vida, doutora? Sem dúvida, né? O desafio é grande, porque ele não envolve só a gente. Existe toda uma política, né? Até eu estava assistindo o jornal, né? E aí o ciclismo, o exercício físico, né? Vai pra rua, né? Exatamente. A importância aproveita o tempo livre, de né? De cultivar outros hábitos e de se observar para o que é que está gerando aquela angústia, aquela necessidade do uso exacerbado e urgente do celular, porque isso pode até ter dificuldade com sua regulação. Camila, gostei demais da nossa conversa. Obrigada por sua participação aqui ao vivo. Bem-vinda sempre. Uma ótima tarde. Fica aqui à vontade na nossa sala, tá? Vamos seguir com as notícias, né? Agora, 12h15. Vem pra cá comigo.
Quero te mostrar imagens ao vivo da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro do Bongi. Everaldo Silva está no nosso carro Link, ele está seguindo lá, sentido BR-101, cidade universitária, está nesse trânsito engarrafado, né? Esse trânsito lento que a gente está acompanhando aí ao vivo. Você está em movimento, o N1 está em movimento junto com você, seguindo com você para os seus compromissos da hora do almoço. Obrigada, Everaldo, pelas imagens, olha. E agora a gente segue falando de saúde, porque doenças podem ser transmitidas pelo compartilhamento de copos, talheres, através da tosse, do espirro e também pelo beijo. Inclusive, os casos de mononucleose, conhecida como a doença do beijo, costumam aumentar no período do carnaval. Joab Alves está com um médico infectologista. Quais são as orientações, hein, Joab? Boa tarde para você. Oi, Maristela, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. E olha, a mononucleose, às vezes, aquela pessoa pode estar com esse vírus e está assintomática. E aí começa a compartilhar, né, infelizmente, essa doença. Estou aqui com o Lucas Caeté, ele que é médico, infectologista, bem-vindo aqui ao N1. Queria primeiro que você explicasse a gente como é que se evita, né? Tem como evitar esse contágio? Então, a mononucleose infecciosa, né, ela é um tipo de vírus que se pega muito com a transmissão pela saliva, né? Então, tudo que a gente tiver contato com a saliva, né, é importante a gente evitar. A gente sabe que no carnaval é um momento que tem muito essa troca, né? Então, o beijo pode passar, o compartilhamento de copo, de garrafa, de latas, são formas de transmissão, né, desse vírus, porque ele se transmite através da saliva. Queria que você explicasse para a gente um pouco sobre os sintomas, porque às vezes pode ser até confundido, né, com uma gripe, com uma dor de garganta, com febre. Pois é, então boa parte não apresenta sintomas, né, é assintomático. E quando se apresenta sintomas, ela se assemelha muito a uma faringoamidalite, né? Então a gente tem aquela dor de garganta, uma febre alta, dor no corpo, uma indisposição, fraqueza. Então tudo isso são sintomas que podem estar presentes na mononucleose. E como é que funciona o tratamento? A gente não tem nenhum tratamento específico, né? Não tem nenhum antiviral, né, específico para a mononucleose. Os tratamentos são sintomáticos. Então, se você teve febre, dor, você faz um analgésico para dor, um anti-inflamatório e repouso, né? Queria que você explicasse um pouco da diferença, né, da mononucleose para a doença do sapinho, que às vezes as pessoas confundem, né? Então, a gente tem várias outras doenças que podem ser, né, transmitidas pela saliva, pelo beijo, pelo compartilhamento, né, desses objetos que a gente comentou aqui. Então, desde a gripe, da Covid, a gente pode também a transmissão do vírus da herpes, né, é muito comum, principalmente quando tem a feridinha, né, da herpes. Então, várias infecções podem estar relacionadas a esse tipo de transmissibilidade. Doutor, aquela pessoa que está sentindo esses sintomas, o que ele deve fazer? Então, ao apresentar esses sintomas, né? Então, febre, dor de garganta, o corpo indisposto, o ideal é não compartilhar nenhum tipo de objeto desse e evitar realmente o beijo, né? Porque é uma forma importante de transmissão. É importante a gente falar, quando se fala de beijo, a gente lembra logo de saliva. Por exemplo, um enxaguante bucal poderia resolver ou é mito? Não, isso aí seria um mito. Realmente, a gente tem nenhuma comprovação científica em relação ao enxaguante bucal, evitando a transmissibilidade desses vírus. Para a gente concluir aqui, doutor, eu queria que o senhor trouxesse uma orientação para quem vai cair na folia, de repente acaba dividindo o mesmo copo com outros amigos. A gente sabe que carnaval é um tipo de folia, um tipo de troca, né, muito grande. Então a gente evitar realmente, se a gente tiver com algum sintoma desses que a gente conversou aqui, evitar beijar, evitar compartilhar esses objetos, né? A questão do beijo, não forçar nenhum beijo, né? É a questão de respeito, né? A gente tem que ter no carnaval. E aí todo mundo brinca, né, com a maior segurança e alegria possível. Doutor Lucas Caeté, obrigado aqui pela participação com a gente, médico infectologista. Maristela. É a brincadeira, mas com segurança e cuidando aí da saúde, né, Joab? A gente volta agora a falar do incidente com um tubarão que matou um menino de 13 anos na praia de Del Chifre, em Olinda. Mário Carvalho está conversando com a gente sobre esse assunto hoje. Há pouco, o CEMIT, inclusive, informou qual foi a espécie do tubarão, né, Mário? Conta pra gente, por favor. É isso, Maristela, eu volto com essa informação do CEMIT. Eles nos mandaram uma nota informando que após uma análise realizada hoje de manhã, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão que esse ferimento causado
que causou a morte do adolescente aqui na praia de Del Chifre, em Olinda, provavelmente foi provocado por um tubarão cabeça chata, que é muito comum aqui na região metropolitana do Recife. A lesão situada na coxa direita da vítima apresentou 33 centímetros de diâmetro, indicando que o animal envolvido possuía um comprimento entre 3 metros e 3 metros e meio. Então, só relembrando, esse incidente foi ontem à tarde aqui na praia de Del Chifre, em Olinda. O incidente aconteceu e foi registrado por banhistas que estavam aqui no local com imagens que mostram como é que foi essa movimentação da vítima sendo socorrida e levada com urgência para o atendimento médico. A vítima era Davidson Rocha Dantas, de apenas 13 anos de idade. Ele foi mordido na coxa direita e sofreu ferimentos graves. Após esse ataque, ele foi retirado da água por pessoas que estavam aqui na praia, colocando em um carro particular e levando para o hospital do Tricentenário, no bairro Novo, mais ou menos 1 quilômetro daqui. No hospital do Tricentenário, Davidson recebeu atendimento médico, mas infelizmente não resistiu à gravidade dos ferimentos. Essa praia aqui de Del Chifre, ela fica localizada próxima entre os limites de Olinda e Recife. O local já é conhecido por um histórico de incidentes com tubarões e desde 2004 é considerado uma área de risco com restrições para banho de mar. Aqui pertinho do local do ataque há inclusive uma placa de sinalização de alerta sobre o risco de ataques de tubarão. Mais cedo a nossa equipe esteve no IML acompanhando a família de Davidson, que estava fazendo a liberação do corpo, e a gente também esteve em outras praias aqui de Olinda, mostrando que as pessoas continuam entrando na água. A gente vai ver agora na reportagem. Familiares estiveram no IML para fazer a liberação do corpo do garoto. Uma das tias criticou a falta de fiscalização de bombeiros e guarda-vidas nas praias de Olinda. Eu sei que tem tem a placa, mas não tem uma fiscalização. Eles só tem aquele lazer ali, que é brincar, jogar bola na praia e depois de tomar um banho. Então, se tem um bombeiro ali, ele vai orientar, saia da água, porque são crianças já, só tem aquele lazer ali. O incidente foi ontem à tarde na praia de Del Chifre, em Olinda. As imagens mostram banhistas socorrendo Davidson Rocha Dantas, de 13 anos, retirado às pressas da água. Ele foi colocado em um carro particular e levado ao Hospital Tricentenário. Me deparei com as crianças já tirando ele da água, então até então as crianças não sabiam o que fazer. Eu de imediato coloquei ele nos braços e já saí da areia, já saí da praia, já direto para ir atrás de um socorro. Segundo o hospital, o menino deu entrada já sem vida, com uma lesão grave em um dos membros inferiores. Tinha uma lesão bastante extensa em coxa direita, né? Um local de artérias que irrigam o membro inferior. E como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que fez o levar a um quadro de óbito, né? A prima de Davidson falou que o menino foi escondido para a praia sem que a mãe soubesse. Eu estava lá na casa da minha avó, ela mora ali mesmo, no segundo andar. Aí eu tinha descido porque meu tio tinha ligado para a mãe dele para casa, porque ele veio escondido para a praia, a mãe dele não sabia. Aí nisso, quando eu cheguei aqui, o amigo dele já estava gritando e dizendo que o tubarão pegou ele. Aí eu só consegui ver a barbatuma do tubarão, e um pouco do tubarão, ele era grande sim. E foi, né, na hora que aconteceu o ataque, ele foi mordido na perna, comeu quase a perna dele toda. Ao longo de 33 quilômetros do litoral da região metropolitana do Recife, o banho de mar é proibido por causa do risco de incidentes com tubarão. 150 placas alertam o perigo. Ainda assim, muita gente se arrisca. Seu Gilvan estava na água, sabe do risco, mas não quis abrir mão de se refrescar. O senhor estava aí dentro da água, não tem medo do tubarão, não? Tem medo, sim, sem dúvida nenhuma, porque, como eu acabei de falar, eu fico, se tiver 10 pessoas, eu fico na parte de trás para evitar, né? Você que seja tanto azarento que seja a próxima vítima, né? Tem 9 na minha frente, ou 10. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, Pernambuco já registrou 82 ataques desde o início da década de 90, quando os registros começaram a ser feitos. 27 pessoas morreram. Todos os ataques em Olinda aconteceram aqui na praia de Del Chifre. Foram 6 casos. A área faz parte de um trecho interditado por um decreto estadual justamente pelo alto risco.
Existe esse decreto, né, de 1999 que estipula 33 quilômetros de interdição de práticas náuticas, que vai desde Olinda ao Cabo Santo Agostinho. Então essas placas elas são colocadas de forma padronizada em áreas onde há maior fluxo de pessoas, mas mesmo que essa área não seja com muito fluxo, a gente coloca também, né? A praia de Del Chifre, por exemplo, é uma praia que não tem muito fluxo de pessoas, mas tem de moradores. Então aqui tem 4 placas das 13 placas que tem na região de Olinda. Esse professor de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco fala sobre as características do local onde o incidente aconteceu. A Praia de Del Chifre está localizada numa proximidade da desembocadura dos rios Beberibe e Capibaribe. Então essas áreas estuarinas, né, são áreas propícias, né, para a existência de uma espécie de tubarão, que é o caso do tubarão cabeça chata. Perfeito. Pernambuco lidera os ataques de tubarão no Brasil. Por que aqui tem tantos ataques? Então, provavelmente esses incidentes eles estão relacionados à degradação generalizada dos ecossistemas costeiros, ou seja, é uma resposta da natureza à ação antrópica, ou seja, à ação do homem. Ser uma pessoa trans pode ser sinônimo de resistência, resiliência e também de muito amor. Amor por se escolher, se acolher, por querer mostrar para a sociedade como se entende no mundo, como se enxerga na vida. Na Semana da Visibilidade Trans, nós mostramos aqui no NE1 os depoimentos de pessoas da comunidade LGBT com reflexões sobre viver como se é. Em cada dia, a representação de uma letra da sigla LGBT. E hoje, para fechar essa série, é a vez da letra T. Eu sou Rita Vênus, tenho 32 anos, sou de Brejo da Madre de Deus, Agreste de Pernambuco e sou travesti. No prévia de carnaval, em 2017, no prévia do Bloco da Pitombeira, em Olinda, eu segurei Regina, uma das bruxas gêmeas de Olinda. E no dia seguinte, eu já me chamava Rita Vênus. Eu tenho o carnaval como um grande oráculo, assim como os sonhos, a gente quando sonha, e acorda imaginando o que aquele sonho quis nos dizer, o que aquelas imagens que a gente sonhou quis nos avisar. Para mim o carnaval, assim como o sonho, é esse grande oráculo e que eu estou sempre muito atenta, né? E tenho muito respeito, um profundo respeito por tudo que ali surge, aparece e se apresenta para mim. Para mim, ser travesti é se conectar e continuar sendo ou assumindo uma identidade que desde que a humanidade existe e que em algum momento nos foi tomado, né? Nos foi retirada a possibilidade de existir. Então, ser travesti para mim é continuar, ainda nesse tempo de hoje, resistindo, insistindo em poder brilhar. Acho que o amor é humano, mas a partir das nossas identidades, muitas vezes é nos tirado mesmo, né? Muitas possibilidades de ser amada, de ser olhada, né? De outras formas, para além, inclusive, de ser uma pessoa trans. Então, acho que o amor é algo também que transcende gênero, transcende sexualidade. A luta sempre vai existir, né? A gente é fundada, nosso país é fundado na violência mesmo, né? Entre elas, a violência de gênero, né, que nos foi colocada apenas como 2 opções de existência, mas a gente sabe que existem muitas possibilidades de existência, né, muitas possibilidades de brilhar mesmo, assim, como os animais brilham, né, sem tantas leis, sem tantas regras, como as estrelas brilham no céu. Você entender quem você é, apesar de todo o mistério da vida, né, acolher o mistério da vida, mas também respeitar e assumir mesmo quem você é parte importantíssima para que esse brilho possa existir. E acho que esse é o principal, não só das pessoas trans e travestis, mas de todo mundo, que todo mundo possa brilhar, se entender mesmo quem é e o que veio fazer nesse mundo. Hoje tem Caravana do GE com Tiago Medeiros. Ele está pelo agreste do estado, já fazendo a festa numa partidinha de dominó. Boa tarde para você, Tiago. Mari, minha joia amada, eu tô jogando dominózinho aqui, porque onde eu tô é a terra do dominó. Tô aqui, já levei o toque. Eu sei não. Deixa eu levantar. Estamos aqui, parceira! E a
a terra do milho e a terra também do bordado manual. Vem cá, Anchieta, para eu mostrar aqui, ó, que isso aqui faz parte da cultura e da imagem dessa cidade. A agulha e a linha se confundem com a história de Passira e a caravana do GE, que é esse nosso projeto em que o Globo Esporte sai daí do estúdio para fazer de uma cidade do interior o estúdio do Globo Esporte, chegando aqui em Passira, na primeira caravana do ano, aqui no Agreste. Dani Moraes está ali jogando um dominozinho, vai vir estar aqui com a gente para estar falando do clássico de amanhã. Tem Esporte Santa Cruz, tem muita coisa em jogo nessa última rodada da primeira fase do Pernambucano. Tem o Náutico aí que já está com o primeiro lugar garantido, mas estamos na expectativa. Vai com o time principal para o jogo amanhã contra o Vitória. Falar de Copa do Mundo, enfim, mas uma tuia de coisa. Daqui a pouquinho, caravana do GE coladinha no NE1. Olha quem tá aqui, Maristela. Tem até fã-clube, minha amiga. Tá faltando me acompanhar aqui, viu? Cheiro pra tu, até já. Coisa linda, um beijo pro pessoal de Passira. Daqui a pouco o Globo Esporte especial do Agreste do Estado. Amanhã tem carnaval na tela da Globo. Luna Markman tem um convite especial para você. A tradição do carnaval reinventada, ressignificada. Neste sábado, nós vamos conhecer histórias de pequenos foliões, de foliãs que se transformaram com a maternidade e de maternidades que criaram empreendedoras. Nesta época do ano, são as cores e os brilhos que garantem a renda. A produção de fantasias e acessórios está com tudo. Que rufem os tambores, o especial Carnaval de Pernambuco está chegando. É amanhã, depois do É de Casa, às 11h45 da manhã. E chegou a hora da nossa agenda cultural para o fim de semana, que já está num clima de carnaval também. Passando aqui, ó, para confirmar, nessa sexta-feira, dia 30, Clube das Pais, vai ter uma noite maravilhosa, Will Nuance, Expresso ao Passado, Banda Conexão e a Orquestra das Pais. Janeiro de grandes espetáculos apresenta Senhora do Engenho entre a Cruz e a Torá, no dia 30 de janeiro, sexta-feira, às 7h30 da noite, no Espaço Fiandeiros, Rua da Saudade, Boa Vista, Recife. Nós somos o Grupo Cultural Pé de Cerrado e nesse dia 30, sexta-feira, a gente vai estar na Praça do Arsenal e a gente vai ter como convidado o pessoal do Bongá. Então chama seu povo, chama sua gente e vem pra cá. Aqui quem tá falando é Marcele Ferrari e Wagner Maldonado. Nós somos da banda Que Delícia! Estamos passando aqui para confirmar que neste dia 31, sábado, estamos aonde, Marcele? No Bar Restaurante Cangaço, minha gente, fazendo o maior bloco do mundo. Ô Bela! Nós estamos para fazer um convite especial. Neste sábado, temos um encontro marcado no novo Balmasqueiro. A festa vai ser linda. Aproveite e traga seus 2 quilos de alimentos não perecíveis. Caia parte nessa festa, que também é beneficente. Teremos com a gente André Rio, Ed Carlos, Nono Germano, Maestro Forró. A festa vai ser linda. Gustavo Travassos passando por aqui para convidar vocês para o último ensaio de Carnaval do Galo da Madrugada, nesse sábado agora, lá no Palácio do Galo da Madrugada, começando às 5 horas da tarde com o Bloco das Ilusões, depois a partir das 8 da noite, muito frevo, muita festa, muito fuzuê com vocês. Aqui quem fala é a cantora Cíntia Barros. Eu tô passando para fazer um convite massa para vocês. Neste sábado, dia 31, vamos estar fazendo uma prévia de carnaval linda aqui no The Garden Open Mall em Piedade. O melhor é de graça, vice. Oi pessoal, aqui quem fala é Vitória Vasconcelos. Eu sou atriz e tô passando para convidar todo mundo para assistir esse sábado, 7 da noite, no Mercado Eufrásio Barbosa em Olinda, o nosso espetáculo Piscina. Fala galera, eu sou Na Estrada e tô aqui para te convidar para o Ritalizão no dia 31, no sábado, às 8 horas da noite, sabe onde? No espaço Tô em Casa, ouvir as músicas de Rita Lee em ritmo de carnaval. Fala minha gente, eu Alan K, quero convidar você para nesse sábado, dia 31, a partir das 22 horas, tá com a gente juntinhos nesse baile, que é o baile mais famoso das quadrilhas juninas. Baile aqui todo mundo faz, da quadrilha Dona Matuta, no Clube Sargento Rolf, em Afogados. Sabadão agora, lá no Clube Metrópole, vai rolar a prévia do Carnaval Fantasy, tá bom? E você é o meu convidado a partir das 10 da noite, quero ver geral lá. Nós somos o Tio do Brasil, mais uma vez. Estaremos aí presente no bloco Os Monstros. Praticamente nós já somos sócios do bloco. Com certeza. Passado tivemos esse ano, vamos voltar de novo. E todo mundo pede a gente, dia 1º de fevereiro. Domingo temos um encontro marcado no Nexus Bar,
fica na Boa Vista. Muito samba, muita MPB, muita animação. Eu vou estar na Praça de Alimentação, piso L3, no Rio Mar de Folia. Vou fazer um grande show carnavalesco com canções clássicas do frevo pernambucano. Venha com os amigos, venha com a família, 1º de fevereiro, 18 horas. Agora, 12h35, informações para quem está passando pela área central do Recife. Os carroceiros que utilizam tração animal estão concentrados agora, neste momento, na Avenida Visconde de Suassuna, no cruzamento ali com a Avenida Cruz Cabugá. A informação é de que é um protesto contra a lei que proíbe a atividade com o uso de animais, que começa a valer a partir de amanhã. Já é uma lei antiga, já tem uma discussão há mais de 10 anos. Os carroceiros resistiram muito à aplicação desta lei, mas agora ela está prevista para, de fato, valer a partir de amanhã. E, mais uma vez, eles estão se manifestando aí nas ruas, né? Já percorreram outras ruas aí da área central da cidade e agora estão concentrados neste ponto que a gente mostra ao vivo para você, informação importante para você que está circulando também pelo trânsito. A gente pode trazer outras informações a qualquer momento. A seguir, no Recife, estudantes estão aprendendo sobre o hip hop nas escolas, com oficinas que ensinam sobre liberdade de expressão. E ainda a moda nevou, que faz a cabeça da garotada o ano todo. Mas no carnaval, aumenta muito mais a adesão a esse estilo. O NA1 volta em instantes, agora 12h36. O hip hop é um movimento cultural que surgiu nos anos 80 e une os elementos da dança com o break, artes visuais com grafite e música com o DJ e o MC. No Recife, estudantes estão aprendendo mais sobre o hip hop nas escolas, com oficinas que ensinam sobre liberdade de expressão. Ariel estuda na escola Doutor Rodolfo Aureliano, na Várzea. Ele se inscreveu na oficina de break. Eu entrei nessa daqui porque eu me interessei um pouco sobre a cultura do break, que foi um movimento que trouxe muita cultura e liberdade de expressão para as pessoas poderem se expressar mais durante a dança. E por falar em expressão, a programação também conta com a oficina de grafitagem, com técnicas de desenho, uma mistura de música e arte que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, música, cultura, hip hop, que é os 4 elementos, então está traduzindo tudo isso em forma de arte para a gurizada transformar aqui ó, as peças todinhas que eles estão fazendo. Pericles mora na comunidade da Ilha do Destino. Ele já sabe desenhar e durante a oficina aprendeu novas técnicas e colocou tudo em prática. Consegui aprender que grafitar é legal, né? Muito bom para quem ainda não deu uma chance. Já conhecia a arte da grafitagem? A grafitagem já vi em muitas ruas, por exemplo. E o túnel ali perto do Pina, aquela descida. Ali tem muita grafitagem bonita. A Escola Municipal de Tempo Integral, o reitor João Alfredo, ficou cheia, com mais de 300 alunos da rede municipal do Recife. A escola, no bairro da Ilha do Leite, recebe a jornada de hip hop, com oficinas de breaking, DJ, grafite e rima. MC Coda ajudou os alunos com dicas e falou sobre a cultura do hip hop. A minha oficina ela é a de rima e aqui a gente aprende desde a didática à parte prática, dinâmica, e a gente tenta explorar dos alunos a criatividade e aperfeiçoar assim, o processo de aprendizagem. Então a gente trabalha aqui com eles cognição, reflexo, a criatividade, explorar a liberdade de expressão, sentimentalismo, até porque a arte também é isso, né? E para que eles achem, né, o condutor, o transformador dentro de si. Ontem a gente fez métrica A1, A2 e A3, que são vários tipos para aprender novos tipos de rima. Aí hoje a gente vai fazer um texto para... Você pode ser o texto do que você quiser, o seu sonho, sua vida, o que você quiser. Aí você vai virar folha e vai fazer uma poesia sobre o texto que você fez. E uma das oficinas que os estudantes estavam querendo muito participar era a de DJ. Eles tiveram a experiência de tocar na Mix Toca Disco, aquela mesa de som cheia de botões.
está sendo uma experiência das melhores que eu já tive esse tempo todo. E eu tô aprendendo bastante coisa e, tipo, eu acho que eu tô me identificando bastante. Muito legal, porque assim, a gente tá aprendendo, né, uma coisa nova e também a gente vai ganhar diploma para saber o que a gente tá fazendo. Então, o professor disse que se aqueles que se destacarem mais, eles podem levar para alguns festivais. DJ Big explica que a jornada continua em outras escolas. Atualmente a gente só tem os 2 únicos lugares, que é essa oficina que vai até sábado e o Rosa Magalhães lá no Alto Santa Terezinha, que começa a partir do dia 3 e vai até sexta-feira. A gente tem uma culminância no final com todos os alunos, som, batalha de rima, DJ, enfim. Vai ter toda uma programação. E a gente está fazendo a curadoria dos 2 próximos lugares. A jornada Hip Hop, uma cultura de paz, transforma a escola em um espaço de escuta, respeito e novas possibilidades. Toda essa coisa da violência urbana, violência doméstica, ela está muito mais ligada a, de repente, uma troca, uma válvula de escape como essa, uma oficina como uma oficina de break, uma oficina de DJ, para que os jovens possam, além de assimilar a cultura, poder entender que eles podem conviver com a cultura de paz a partir do hip hop. E quem anda pelas ruas já deve ter percebido a volta de uma moda que faz a cabeça de muitos homens nessa época de carnaval. É o cabelo nevado que está garantindo o movimento em barbearias e salões de beleza daqui da região metropolitana. Todo mundo quer nevar. Ele está em alta de novo. Nevou no verão recifense outra vez. O visual é ousado, tem personalidade e chama a atenção de longe. A tendência toma conta das barbearias e salões. Samuel pintou os cabelos pela primeira vez no ano passado. Ano passado eu passei por esse mesmo processo, platinei o cabelo, então há um ano. Eu tava com a ideia esses dias de pintar de rosa também, mas aí vamos deixar no nevô por enquanto. A partir do nevô você pode pintar de outras cores, né? Então vamos deixar pro Samuel do futuro decidir alguma outra cor, né? Para nevar, o processo dura em média 4 horas. A gente tem o pó descolorante, a água oxigenada, que pode ser de 40, de 30 e tal. A gente costuma usar de 30 para ter aquela segurança, né, não queimar o couro cabeludo. E o ponto melhor de tudo isso aí, para deixar branco mesmo, é a violeta genciana, que a gente bota na água, faz aquela mistura e joga no cabelo para deixar ele platinado. O cabelo nevou é um platinado intenso, quase branco, que nasceu nas periferias das capitais brasileiras. Virou identidade e moda, principalmente entre os homens. A ideia é chegar no Galo da Madrugada, Marco Zero, Olinda, onde tiver festa com um visual marcante. Roberto muda a cor dos cabelos há 15 anos. Quando eu era mais novo, via aqueles filmes com o pessoal que tinha um cabelo colorido e nunca pensava que o pessoal... Como é que o pessoal vai pintar esse cabelo? Vai ficar muito diferente do que é normal, né? Do cabelo preto. Mas aí eu cresci, rapaz, pra mudar um pouquinho o meu, já vou pintar o cabelo pra ser diferente do normal, né? A procura aumenta à medida que o carnaval se aproxima. Na barbearia de Gabriel, no bairro das Graças, todos os dias alguém descolore o cabelo. Aqui na nossa barbearia, a partir de 150 a 200 reais, a gente já começa a platinar. E com um cabelo grande, aí vai até 500 reais, 400 reais. Neste salão, no bairro dos Aflitos, o movimento é parecido. Expectativa alta e muita conversa sobre estilo. Felipe gosta de inovar. Tem que estar no estilo, né? Tem que estar no naipe. Aí, como é que você prefere? O galegão, mas tem que ter o quê de detalhe? Tem que ter um desenho, tem que ter uma coisa diferente. Arthur atua há 9 anos cuidando dos cabelos de homens e mulheres. Além de deixar nevado, ele cria arte na cabeça dos clientes. Une o platinado com um hair tattoo, que é a tatuagem no cabelo, que pode ser feita na navalha ou na tintura. Geralmente é no verão, né? Tipo, final de ano para começo de ano, essas épocas festivas, Natal, Ano Novo, Carnaval agora é muito forte também. Eu acredito que mais nesse período. Tem pessoas que costumam platinar com mais, tipo, periodicidade, né? Usam isso como seu próprio estilo, como uma extensão, assim, do seu estilo. Atualmente, no cabelo tipo o meu, assim, que é um cabelo curtinho, eu cobro 250 reais. E depende do tamanho do cabelo, porque depende do produto que eu vou usar, o tempo que eu vou levar para descolorir aquele cabelo. Mas geralmente quem vem platinar o cabelo todo vem com ele mais curtinho, então a base de valor é essa.
Mas atenção, o Nevou exige cuidados. O processo envolve a descoloração total dos fios e exige uma avaliação prévia da saúde do cabelo. Arthur e Gabriel, além de pensarem na beleza e satisfação do cliente, prezam pela saúde dos fios e do couro cabeludo. Tem que tomar cuidado com o produto que a gente vai usar, com o volume da água oxigenada que a gente vai usar, com o cabelo, se ele tem algum produto remanescente no cabelo, alguma química que ele usava, alguma coloração, fazer aquele teste de mecha, perguntar, fazer uma ficha de anamnese com o cliente, trocar aquela ideia com ele para saber o que é que ele vem usando antes naquele cabelo. A gente fez um processo químico e vai danificar bastante o cabelo, renutrir ele com nutrição, hidratação, não usar a piscina porque pode ter outros efeitos químicos com o cabelo que já está branco e basicamente o resto não se expor tanto ao sol. Mais do que uma tendência estética, o Nevou se renova a cada temporada. Fica bonito, né? Estiloso, único, diferente. Superou a expectativa, como ficou aqui, ó. Nevado. Nevou. Quem nunca nevou pode vir nevar, que é sucesso. Muito legal. Vamos falar agora de solidariedade, um bazar permanente organizado pelo Instituto Vizinhos Solidários, no bairro do Pina. Destina toda a renda arrecadada com as vendas dos produtos doados para famílias pobres do Recife e região metropolitana. Natália de Elu já está por lá? Tem opções para o carnaval também? Conta tudo, Natália, e tudo no precinho também por aí, do jeito que a gente gosta. Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. Tem muita opção massa para o carnaval aqui no Bazar dos Vizinhos Solidários do Instituto. Tem coisa a partir de R$2, ó. Por exemplo, esses óculos coloridos que dá para curtir aí os bloquinhos, R$2. Tem essas máscaras também a partir de R$5. Tem roupa, ó, por R$20, R$10, ó, para criança, né? Fantasia infantil. Então tem muita coisa para quem quer curtir o carnaval, mas tem outras opções também, porque o bazar aqui é um bazar permanente. Ele funciona de segunda a sexta na Rua Pereira da Costa, número 211, no bairro do Pina. Maria Eduarda Fernandes é presidente do Instituto Vizinhos Solidários, que existe há 5 anos. O que vocês vendem no bazar, né, Eduardo, é muito importante para manter o Instituto. Bom dia, boa tarde, seja bem-vinda ao União. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. É muito importante o bazar, porque mantém o Instituto, mantém as ações, também dá condição à comunidade de adquirir um produto bom, como você viu, as fantasias, a máscara, a roupa, biquíni, tudo tem, de tudo um pouquinho tem aqui. Então a gente dá a oportunidade das pessoas virem até aqui o bazar, consumir por um preço barato. E cada item desse, eu costumo dizer que tem uma história. Né? Você, quando compra uma camisa, você está transformando aquela camisa numa doação de alimentos, é uma água potável, é uma conta paga. Então, o bazar, ele tem esse propósito também, do impacto real. E como é que faz para acessar o bazar? É porta aberta aqui? Porta aberta, é só chegar de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, a gente está aqui com bazar permanente para vocês. Rua Pereira da Costa, 211 Pina. Venham-se embora, venham escolher sua fantasia de carnaval, a roupa para criança, brinquedo, bolsa, tem até casaco de couro. Eita. Então vamos entrar aqui no bazar, porque como eu falei, né, é um bazar permanente. A gente fez essa mesa especial às meninas aqui, os voluntários do Instituto Vizinhos Solidários, para mostrar as peças de carnaval. Mas aqui dentro tem muita coisa legal também. Calça jeans, roupa infantil, tem de tudo, né, Eduarda? De tudo, tênis. Vamos entrar aqui para mostrar pra gente. Objetos para casa, brinquedos, casacos, como eu te disse, fantasia de Harry Potter, tem tudo. Deixa eu falar aqui com as meninas que estão escolhendo. Tudo bem? Qual é seu nome? Avani. Avani, você mora por aqui, no Pina? Moro, na Avenida Cantamoça. E veio procurar as peças? Aqui tem várias coisinhas que dá pra gente levar. Esse sapato que mesmo eu vou levar. Quanto é o sapato? R$10. Vale a pena, viu? Tem muita coisa em bom estado, né? O pessoal tem esse cuidado aqui. Muito bom mesmo. Tá certo. As coisinhas.
Deixa eu falar aqui com você, tudo bem? Qual é seu nome? Rebeca. Rebeca, você costuma frequentar aqui o bazar? Sim, costumo sim. Vim olhar umas saias para mim que eu tô precisando. Aí o bazar me ajuda, né? Ajuda todos nós, o instituto também, né? Ajuda toda a comunidade, né? Com certeza, um ajudando o outro, porque o dinheiro que é arrecadado aqui, né, com essas vendas, vira alimento, vira ajuda para cerca de 2.600 famílias que estão cadastradas no Instituto Vizinhos Solidários. Então, um trabalho muito bonito, vale a pena visitar. Quem puder também pode doar peças em bom estado. Fica esse convite. Um preço bom e ainda ajuda outras pessoas, né, Natália? O incidente com tubarão que levou à morte um adolescente de 13 anos em Olinda é um dos assuntos do Jornal Hoje daqui a pouco. Roberto Kovalik chega agora com esse e outros destaques. Oi, Kovalik. Olá, boas notícias no mercado de trabalho. O Brasil teve o menor índice de desemprego dos últimos 14 anos. Os dados de 2025 foram divulgados agora de manhã pelo IBGE. A taxa média do ano ficou em 5,6%. E outro dado importante, o emprego informal recuou. E a gente mostra a repercussão em Pernambuco, depois de mais uma morte causada por ataque de tubarão. O menino de 13 anos vai ser enterrado esta tarde. Essa foi a 6ª morte por mordidas de tubarão em Olinda em 20 anos, todas na mesma praia. Israel anunciou que vai abrir a passagem de Rafah no domingo. É um importante passo para o processo de paz em Gaza. A passagem é a ligação entre Gaza e o Egito, permite a passagem de pessoas, ajuda humanitária. Israel havia afirmado que só reabriria a passagem depois de recuperar o corpo do último refém do Hamas, o que ocorreu esta semana. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. E Mário Carvalho traz outras informações sobre um incidente com um tubarão na praia Del Chifre. Foi numa área proibida para o banho. Um adolescente de 13 anos morreu depois de ser mordido por um animal da espécie cabeça chata. Ô Mário, tem informações já sobre velório e o sepultamento? Maristela, a previsão é de que o velório aconteça às 2 horas no cemitério de Guadalupe. Ainda há pouco, uma equipe nossa acompanhou uma saída de um ônibus daqui da entrada da Ilha do Maruim, onde o adolescente morava. A comunidade fica aqui ao lado da praia onde esse incidente aconteceu. Esse ônibus foi para o cemitério, levando muita gente aqui para fazer essas últimas homenagens ao adolescente. Queria reforçar a informação repassada ainda há pouco pelo CEMIT, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, que divulgou o resultado da análise sobre o ataque que provocou a morte de Davidson Rocha Dantas aqui na praia Del Chifre. Segundo os técnicos, o animal envolvido provavelmente foi um tubarão cabeça chata, espécie muito comum, de acordo com o CEMIT, aqui na região metropolitana. De acordo com o laudo, o ferimento na coxa direita da vítima tinha 33 centímetros de diâmetro, o que pode indicar aí que o tubarão media entre 3 e 3,5 metros de comprimento. Eles disseram que essa lesão apresentava características de um padrão compatível com uma dentição chamada garfo e faca, típica desse tubarão cabeça chata. Essas são as informações que a gente tem mais atualizadas nesse momento, Maristela. Ao longo da nossa programação, no NE2 e sempre no G1, a gente vai ter todos os detalhes. Eu volto com você. Obrigada, Mário, pelas informações. E a gente traz agora novas informações também sobre o protesto de carroceiros que está acontecendo na área central do Recife. As imagens ao vivo são de Melissa Fernandes. Nesse momento, eles estão concentrados na frente do Ministério Público de Pernambuco, na Avenida Visconde de Suassuna. Você acompanha imagens ao vivo do local. Esse grupo informou a nossa reportagem que o protesto é contra a lei que proíbe o uso de tração animal em carroças, que começa a valer a partir de amanhã. Então, informação importante para você que está circulando aí pela área central da cidade por causa desse protesto dos carroceiros. Agora, 12h58, quero agradecer a sua companhia e participação no NE1 de hoje. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você, um bom almoço. Fique agora com o Globo Esporte.